falando sobre uma mente renovada. Esta semana nós estamos trabalhando esse tema porque ele é de suma, fundamental, é a base para a sua e para a minha vida, transformada pela palavra de Deus, libertada, regenerada. Pessoal, não podemos abrir mão. Você que é da comunidade da graça, você que congrega, que nos ouve, que nos conhece, é o seguinte: não podemos abrir mão do Evangelho, da palavra de Deus e do fundamento da pregação de Cristo e este crucificado. Por que a gente prega exaustivamente, se eu assim posso expressar, pelo menos da minha parte, haja vista que eu estou há 31 anos na comunidade da graça pregando esta palavra. Qual palavra? O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o homem. O Evangelho do qual eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus para transformar. Porém, esta transformação, esta verdadeira libertação que nos torna verdadeiros adoradores. E quando eu digo isto, eu não estou dizendo algo que eu inventei. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ora, se a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos adoradores. Quais são os falsos adoradores? Aqueles que não adoram a Deus em espírito e em verdade, que adoram a Deus na base das emoções e muitas vezes do legalismo, não da verdade de Deus, porque a verdade de Deus, que é a pessoa de Jesus, gente, a Bíblia diz a você e a mim que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o Verbo, é Jesus. O próprio Jesus disse para Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o Deus Filho é a palavra, o Deus Filho é a verdade, o Deus Filho é a palavra que criou todas as coisas. Quando Deus disse assim, olha, haja luz, quando Deus pronunciou uma palavra, ele pronunciou a pessoa de Jesus, e o apóstolo João diz assim, olha, todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Então, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus nos liberta, Jesus nos transforma. Por isso, ao pregarmos Jesus, devemos sempre enfatizar a libertação do pecado. Eis o Cordeiro de Deus. João, olha para ele, olha para Jesus, que caminhava em sua direção para por João Batista, não o João discípulo, não o João apóstolo, João Batista, precursor de Jesus. Olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Maria se encontra grávida, havia concebido do Espírito Santo, José intentou deixá-la para que ela não fosse envergonhada, pensando ele, obviamente, que ela teria que arrumar alguém ou estar com alguém que havia engravidado-a. Então o anjo aparece a José e diz: não, você não vai largar Maria, o que nela está gerado é do Espírito Santo, você vai assumir a Jesus como o pai dele, você vai dar a ele, porque era outorgado, era direito do homem escolher o nome do filho, e então o anjo diz: você vai colocar o nome dele de Jesus, porque Jesus representa aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Não existe salvação sem libertação do pecado. Não existe adoção de filhos permanecendo no pecado. É contraditório, não fecha nas Escrituras. Romanos, capítulo 8. E vamos lá, gente, palavra de Deus, muita palavra de Deus na nossa mente, para a mente ser transformada, renovada, para os nossos conceitos, valores mudarem, para as nossas ações, reações, atitudes, sentimentos serem transformados, mudados, moldados. Gente, a coisa mais linda, mais preciosa, mais maravilhosa que pode existir na sua e na minha vida é a ação da palavra de Deus revelada pelo poder do Espírito Santo. É um dínamos, é uma explosão, é um poder maravilhoso
que está acima de todo principado, potestade, de todo nome que se nomeia, de tudo aquilo que existe, porque céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. É a palavra de Deus que nos liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que nos santifica. Então a palavra tem que estar na nossa mente o tempo todo. Você e eu precisamos andar, viver, ver, ouvir, falar, sentir segundo os princípios da palavra, moldados, aperfeiçoados, e não vos conformeis, e não sejais moldados, conformados, conforme este mundo, o sistema e a regra dele, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, mente que é renovada pela palavra, mente que nos leva a entender que nós agora somos livres. Romanos capítulo 8. Portanto, agora, vou começar já assim hoje. Nem sei como é que eu comecei os outros dias, foi diferente, mas lá vai hoje. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Motivo: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ah, meu irmão, eu não vou abrir mão disso. Desculpa. Não me desculpa, não. Se desculpar, não. Eu não vou abrir mão disso. Se quiser ficar com raiva, fica. Se quiser ficar magoado, fica. Ressentido, fica. Com ódio, fica. Mas eu te amo assim mesmo e vou continuar repetindo essas coisas. Salvação em Cristo Jesus é sinônimo, é igual à libertação do pecado, libertação da natureza pecaminosa, da escravidão do pecado, regeneração, ser gerado de novo, nascido de novo, como nós cantamos aqui, é ser adotado, não mais escravos. Versículo de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, com letra maiúscula, leia na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo de número 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, versículo de número 15, o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, se isto não basta para dar um refrigério para a sua alma, um renovo para o seu espírito, então não tem mais, já que isso não basta, abra aí, 1 Coríntios, capítulo de número 2, eu estou falando com você esta semana sobre uma mente renovada, renovada pela palavra, 1 Coríntios, capítulo 2, vá abrindo aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo, escrevendo a esta igreja em Corinto, uma igreja, só para você entender o fundamento, a base, o nível desta igreja, o apóstolo Paulo diz assim, olha, nenhum dom vos falta, vocês têm dons maravilhosos, Deus distribuiu dons a vocês, esta igreja é reteté, fogo puro, vocês estão reunidos, tem dons, tem línguas, interpretação de línguas, profecia, curas, ensino, esta igreja é uma bênção, mas esta igreja de Corinto, que tinha todos os dons manifestos no meio dela, esta igreja era uma igreja que estava cheia de gente carnal, gente que por vezes experimentava os dons e não poucas vezes exercia os dons, porque se buscar vai receber, e o que Deus dá ele não revoga, está lá, e aí essa gente vivia no pecado, vivia em fornicação, de forma perniciosa, muitas vezes iníqua. Então depois você lê as duas cartas, você vai entender esse contexto.
E dentro deste contexto, o apóstolo Paulo está reafirmando verdades, porque veja bem, meu irmão, minha irmã, se você está pensando que vai para uma instituição, né, que a gente chama de igreja Comunidade da Graça, aí a pessoa vai lá, eu vou para a Comunidade da Graça, nossa, vou lá, é uma bênção, todo mundo lá é maravilhoso, todo mundo lá é honesto, todo mundo lá é certinho, todo mundo lá é correto, que nada, meu filho, você está enganado, muito enganado. Em lugar nenhum você vai encontrar gente perfeita. Em todos os lugares você vai encontrar gente imperfeita em aperfeiçoamento. Gente, sim, que foi livre do pecado. Alguns não foram ainda. Tem gente que está lá ouvindo a palavra, mas vive do pecado. Esses, inclusive, não vão herdar o reino de Deus. Não, eu vou logo te avisando. Mas está na igreja, é pastor, tem 20 anos, está lá 30, 40, 50. Não importa se é presbítero, pastor, se prega, se ensina, se canta, se dança, salta, pula. Não importa se expulsa demônios, se faz maravilhas, se faz sinais, prodígios, cura os enfermos. Pode fazer tudo isso, profetizar, falar língua estranha, pode fazer um monte de coisa. E se não nascer de novo, se não for livre do pecado, não vai herdar o reino de Deus. Porque não recebemos Espírito para continuarmos escravos. Recebemos o Espírito Santo, que junto com o nosso Espírito nos faz filhos de Deus, o qual, e por causa dele, clamamos Abba Pai, Paizinho querido, ele é nosso Pai, somos filhos, e como filhos, nós não somos escravos. 1 Coríntios capítulo 2, todavia, versículo 9, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir para você, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir para você, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você que ama a Deus, por melhor que seja a sua mente, você não faz ideia das coisas maravilhosas que Deus tem preparado para você, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo de número 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, não recebemos o Espírito que opera nos filhos da desobediência, como diz Paulo aos irmãos de Éfeso. Nós recebemos o Espírito Santo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo de número 15 e 16, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Quem conhece o homem, quem conhece os seus pensamentos, senão o seu espírito, não é? Quem conhece a mente do Senhor, senão o Espírito do Senhor? E Deus está dizendo que Ele preparou coisas para nós que a sua e a minha mente não podem jamais entender, jamais. Mas Ele nos revela pelo Espírito dele que habita em nós. Só que Ele faz mais. Quando eu disse para você, e vou continuar insistindo, mente renovada pela palavra. Veja a sua vida, veja a si mesmo, como Deus te vê. Não veja como os homens te veem, não veja como os homens querem que você se veja. Veja como Deus te vê. Se veja, se olhe, se aceite, se reconheça como Deus te quer, como Ele deseja que você seja. E então a Bíblia está dizendo assim para você e para mim, no versículo de número 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Quem conheceu? Se ele preparou coisas, se a gente não alcança a mente dele, mas a resposta está aí. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16.
Quem conhece a mente do Senhor? Aqueles que têm a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mente renovada é a mente de Cristo. Mente renovada é a mente que você agora recebe pela palavra de Deus, que você recebe pela revelação das Escrituras Sagradas, que você recebe porque Deus, na sua palavra, Ele faz algo novo na sua vida, Ele faz algo novo no seu interior. Então, quando Deus faz isso, não importa mais o que os homens queiram ou tentem fazer ou intentem fazer contra você. Deus, na sua bondade, misericórdia, no seu poder, Ele oferece a você uma mente renovada, uma mente nova, um espírito novo, o Espírito Santo habitando dentro de você e te conduzindo a uma experiência que só Ele pode fazer por meio do seu Espírito e da sua palavra. Por isso eu disse, eu vou continuar insistindo com você. Nos próximos 30 anos, eu vou insistir com você. Palavra, 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 palavra de Deus. 2 de Coríntios, capítulo número 10. Você tem que aprender a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a gente fica vulnerável aos ataques do inferno. É assim que funciona. Sem a palavra de Deus, você e eu ficamos vulneráveis aos ataques, aos dardos inflamados, às setas que ele lança nas nossas mentes. Por isso você precisa ter a palavra, você e eu, a palavra o tempo todo. Quando vem um sentimento no nosso coração, que não é o sentimento que houve em Cristo Jesus, como é que a gente trata ele? Com a palavra. Quando vem a tentação diante de nós, como é que a gente rejeita a tentação e escolhe a santidade? Com a palavra. Quando vem a provação, a luta, a tribulação, a necessidade, a perseguição, a injúria, a calúnia e o desprezo, a rejeição, a traição, como é que a gente responde? Com a palavra, regozijando, exultando, alegrando no Senhor. Foi assim que Jesus mandou, é assim que Paulo nos lembrou, está na live de ontem. 2 de Coríntios, capítulo número 10. A partir do versículo de número 1, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, depois vai ver como é que ele fala com os coríntios, eu queria estar aí para tratar vocês com vara, os caras não estavam fáceis não, tinha uns que ele entregava até o corpo para Satanás se andar com o corpo para salvar a alma, gente, o negócio é mais intenso. Apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, diz o apóstolo Paulo, embora nós vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Olha aí, pessoal. As armas com as quais lutamos não são humanas, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Então eu já disse aqui e vou repetir, não enfrente as pessoas, enfrente Satanás. Não guerreie, não lute contra as pessoas, lute contra principados e potestades das regiões celestiais que usam as pessoas para nos perturbarem. Esse é o ponto. Você não precisa querer convencer as pessoas, até porque quem convence é o Espírito Santo. Você não precisa querer brigar com as pessoas. Minha é a vingança, diz o Senhor. Você não precisa pagar o mal com o mal, você paga o mal fazendo o bem. Este é o princípio de Deus. E então as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus está dizendo, a nossa arma com as quais nós lutamos, as armas, versículo 4, com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir todos os conceitos, valores, paradigmas, pensamentos formados em nós, conceitos, valores que foram formados aqui, segundo o sistema deste mundo que jaz no maligno. Nós agora vamos dizer, não, a minha mente será renovada, transformada, mente transformada, mente que é libertada. E então o apóstolo Paulo diz assim, olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus,
E levamos cativo todo pensamento. Olha que interessante isso. Nós levamos cativo o nosso pensamento, não é o pensamento do outro, não. Aqui, destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, o nosso pensamento, para torná-lo, o pensamento, a nossa mente, obediente a Cristo. Mas por que nós podemos pegar o nosso pensamento, a nossa mente, com os seus pensamentos, com os seus valores, com os seus conceitos, com os seus ensinos, com o seu aprendizado, com as suas tradições? Por que nós podemos pegar toda a nossa mente e levá-la para a obediência a Cristo? Volte lá para o capítulo 2. Tão simples, mas tão poderoso. Por que nós podemos fazer isso? 1 de Coríntios, capítulo de número 2, você e eu acabamos de ler, vamos reler, palavra de Deus, nunca é demais. Versículo de número 16, 1 de Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, a mente renovada, governada, dominada pelo Espírito Santo, nós pegamos esta mente com todos os seus pensamentos, valores, conceitos, paradigmas e tudo que eu já disse, não preciso repetir, mas vou repetindo, e levamos cativo a obediência a Cristo. A gente diz para ela assim: você vai obedecer a Jesus, você vai obedecer a palavra de Deus. Somente eu não estou com vontade, mas você não vai fazer a sua vontade, porque você não manda neste corpo. Mente, pensamento, você não manda na minha vida. Penso, logo existo. Não. Bom, pode também, não tem problema. Eu existo porque Ele pensou em mim. Eu existo porque Ele planejou, porque Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, antes de eu ser gerado, Ele pensou em mim. Os pensamentos dele são mais elevados que os meus pensamentos. Então não é porque eu penso, não é porque eu acho, é porque ele determinou. Isto chama-se soberania sobrenatural de Deus. Por isso que é sobrenatural. Você e eu não vamos entender, mas também não precisamos entender. Precisamos experimentar. Experimentar o quê? O amor de Deus, a graça dele, a bondade dele, o poder dele, o poder libertador dele, o poder renovador dele. Que você nesta manhã tenha a capacidade espiritual de pegar sua mente, seus valores, conferi-los com a Escritura. Pega seus valores, confira com as Escrituras. O que você entender, bom, o que você não entender, fica quietinho. Daqui a pouco o Espírito Santo vai te revelar, vai te dar conhecimento, vai te dar paz no coração. Uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã: aquele que começou esta boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.